grande Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Os irmãos que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor na noite de hoje. E esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Vou repetir a frase final para você gravar. E Deus te deu todos os que navegam contigo. Feche seus olhos e vamos apresentar esta mensagem, vamos apresentar esta palavra ao Senhor. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, meu Pai, e mais uma vez estamos aqui para Te ouvir. Senhor Deus, que esta palavra a qual o Senhor colocou em nossos corações, a qual o Senhor colocou aqui para ouvir, venha fazer conforme Ele apraz, conforme o Seu prazer, conforme a Tua benignidade e Tua vontade. Senhor Deus, aqui estamos nós, Pai. Aqui estou eu, Pai, como pequeno da Tua presença. Senhor Deus, Pai, faça conforme o Teu querer, a Tua vontade. Não seja a minha boca, mas seja a Tua. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. A igreja se assenta e diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor. Irmãos, o livro a qual nós lemos, por nome de Atos dos Apóstolos, ele está escrito e baseado debaixo não somente de uma promessa, mas como também de uma ordem dada aos discípulos. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus ressuscita, ficando com os discípulos 40 dias, pregando, ensinando, se apresentando diante deles, a palavra fala que quando Jesus já está sendo assunto ao céu, Ele dá uma ordem e libera também uma promessa. E a promessa e a ordem é: ficar em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de todo o poder. Havia uma promessa baseada sobre os discípulos a qual ficar. E a promessa era: viria revestimento, viria poder, viria autoridade sobre os discípulos. Se rendem diante não somente da palavra, mas como das maravilhas que Deus faz naquele lugar. Só que a palavra fala também deste livro. A palavra vem falar de transformação, vai falar de libertação. Porque quando o poder de Deus começa a se movimentar, quando o poder de Deus começa a agir naquela região, a palavra fala que o grande levante também se apresenta diante daqueles homens. Porque todas as vezes que o poder de Deus se manifesta na tua vida, todas as vezes que Deus se manifesta com poder, com autoridade, com unção, seja em qual for a área da tua vida, grava bem isso, o inimigo vai se levantar de alguma maneira. Você pode até querer buscar e dizer: não quero enfrentar problema, mas se você quer experimentar a boa, perfeita e a vontade do Senhor na tua vida, entenda uma coisa: quando Deus fizer, o inimigo certamente vai se levantar. Porque a palavra do Senhor fala que quando os discípulos começam a pregar, quando os discípulos começam a curar, a libertar, assim como Jesus fazia, a palavra fala que os discípulos começam a ser perseguidos. Pedro e João estão subindo ao templo. Os irmãos conhecem essa passagem. A palavra fala que havia um mendigo assentado à beira de uma porta formosa. E ali aquele discípulo que estava subindo ao templo, Pedro e João, dá uma ordem àquele paralítico que estava se assentado, e a ordem é: levanta e anda. Um milagre acontece, uma maravilha de Deus se manifesta naquele lugar. Só que ao invés de glorificar o povo, alguns começam a dizer: olha, é falso, olha, está mentindo. Porque todas as vezes que Deus vai te levantar, vai exaltar algo na tua vida, algumas pessoas vão duvidar o que está acontecendo. Pessoas vão querer perseguir aquilo que Deus um dia já estabeleceu. Muitas vezes nós ficamos frustrados,
Porque nós estamos vendo Deus agir, Deus fazer, mas a perseguição não para. Fica tranquilo, da mesma forma que foi no passado, Satanás também se levantou, mas o destino dele ainda continua sendo o mesmo, ele continua sendo destinado a cair. Ele nunca vai ficar de pé suficiente para que a glória seja dele, o poder seja dele, porque Deus nos levantou para representar Ele sobre a terra. Eu quero que você entenda bem algo agora, já nesse início de mensagem. O poder de Deus, ele incomoda o diabo. Só que o diabo é tão burro que muitas vezes aquilo que ele faz achando que vai atrapalhar acaba alcançando o propósito de Deus em nossas vidas. Porque no meio deste cenário de perseguição, no meio desse cenário vai aparecer um personagem a qual nós vamos falar dele nesta noite, por nome de Paulo. Os irmãos sabem que Paulo, antes da conversão, era terrível. Era assassino, perseguidor, ladrão, homicida, escarnecedor. No seu zelo em aquilo que ele achava ser correto, ele perseguiu, matou, deslacerou, prendeu a muitos. Só que a palavra fala que Paulo vai ter um encontro com Deus. E o Evangelho é isso, é transformação, é libertação. A palavra fala que Paulo, ele consentia na morte dos discípulos. Quando Estevão está sendo apedrejado, Paulo está lá dizendo: joguem pedra, atirem pedra nele, matem ele. Ele tinha autoridade, ele tinha respeito para dar a tal ordem. Só que Paulo não conhecia o que era realmente a palavra de Deus, o que era a promessa de Deus para o homem, para mim e para você. A palavra fala que Paulo, ele teve encontro com Deus, com Jesus, a caminho de Damasco. Uma luz aparece, Jesus fala com ele, as escamas caem, os olhos se abrem, porque todo aquele que um dia se apresenta diante de Deus, tem um encontro com Deus, algo vai cair, algo vai se perder. A pessoa que tem um encontro com Deus, entenda bem isso, não pode sair da mesma maneira. Se você viu alguém que você diz, converteu, mas continua do mesmo jeito, não encontrou Jesus. Paulo perdeu as escamas dos seus olhos, Jacó começou a mancar. Não tem ninguém que tem encontro com Deus e permanece do mesmo jeito. Não tem ninguém que conhece a Deus e continua indo nos mesmos lugares. Não tem ninguém que continua, que tem um encontro com Deus e continua se portando, se vestindo, se falando da mesma maneira. Paulo, ele tem um encontro com Deus. Paulo se encontra e muda não somente a visão que ele tem, mas o seu andar, o seu falar agora é diferente. Agora Paulo vai querer ganhar almas, vai falar de Cristo, vai falar daquilo que ele perseguia, e acima de tudo, vai falar daquilo que aconteceu com ele. Ele vai pregar sobre as cidades da Ásia Menor, dizendo: olha, eu matava e agora estou transformado. Paulo vai trazer o evangelho do arrependimento, dizendo: eu era o maior do pecado, eu era o maior dos pecadores, eu era o pior da raça humana, mas hoje Deus me resgatou. Paulo começa a apresentar aquilo que Deus fez na vida dele. E dentro da palavra, Paulo vai fazer viagens missionárias, vai fundar igrejas, vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios. O grande mover de Deus vai acontecer, e um desejo vai brotar no lugar de Paulo. No coração dele vai brotar o desejo de conhecer Roma, porque chega aos ouvidos de Paulo que uma igreja havia se fundado em Roma. É tão certo que Paulo, não conseguindo ir pessoalmente, vai escrever carta a Roma, a qual nós vamos ficar conhecendo como a carta aos romanos.
E o teor da carta é: nós, seres humanos, somos pecadores. Nós, seres humanos, pecamos, estamos destinados ao inferno. Mas a graça de Deus nos alcançou. E pela graça e pela misericórdia nós estamos salvos. A palavra fala em Romanos capítulo número 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Continuando, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo então testifica a transformação que Cristo faz em sua vida. E essa pregação incomoda muitos, porque é uma pregação inovadora. Se nós pararmos para analisar, essa pregação é inovadora até os dias de hoje. Porque para alguns a salvação é suficiente. Mas assim como no passado, hoje em dia a palavra de salvação não é somente o suficiente. Tem que vir acompanhado no carro, tem que vir acompanhado numa casa, tem que vir acompanhado na restauração, tem que vir acompanhado do milagre. Para alguns ser salvo é suficiente, mas para outros não. E Paulo pregava: você é pecador, não merece. Você merece o inferno, você merece a condenação, mas a graça de Deus te alcançou, te libertou, te purificou pelo sangue de Cristo, e hoje a porta do céu se abre. Um discurso como hoje, um discurso como esse, atrai olhares. Muitos começam a se levantar dizendo que ele prega mentira, é uma nova doutrina. E a palavra fala que muitos já começam a articular a pressão de Paulo. Já na terceira viagem de missionário de Paulo, Paulo já recebe a revelação de Deus, que ele certamente seria preso, ia ser levado cativo, colocaria correntes em seus braços. Diferente das outras vezes que Paulo é preso, desta vez vai ser algo mais definitivo, vai ser algo mais certo, mas dentro de tudo isso tinha um propósito de Deus. Dentro de tudo isso tinha algo que Deus queria fazer. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo é levado então a julgamento. E entre esse julgamento ele apela a César, porque o desejo do coração de Paulo era se apresentar em Roma. Ele queria alcançar os irmãos em Roma, porque havia almas que ele poderia edificar. Ele deixa isso escrito na carta aos Romanos. Então Deus, ele proporciona a Paulo o que ele quer, porque havia também uma promessa, um propósito de Paulo chegar até Roma. O capítulo número 27, verso número 1 vai dizer que quando se determinou que navegassem para a Itália, Paulo foi colocado entre bandidos, entre os cativos. Só que a palavra do Senhor fala que ao desembarcar, ao embarcar em viagem, algo vai sair do controle, algo vai sair daquilo que era normal, porque Paulo vai começar a notar uma mudança do tempo. Paulo vai começar a notar algo diferente, e Paulo vai deixar um alerta: olha, se vocês continuarem, nós vamos pegar uma tempestade aí na frente. Só que aqueles que estavam na condução do navio disseram: você não entende nada, você é simplesmente um fazedor de redes, o que você entende do tempo? Vão questionar o aviso de Paulo, e isso vai ser um problema. Muitas vezes o líder nos avisa de certas situações, muitas vezes Deus nos avisa de certas situações para não irmos, mas nós achamos o que ele entende, o que ela entende, o que a palavra está dizendo, e nós insistimos em caminhar.
palavra fala que vai se levantar um vento. O vento vai soprar, vai balançar. Só que dentro desse navio tem dois tipos de pessoas. Dentro desse navio tem aquele tipo de pessoa que está desobedecendo a Deus, está desobedecendo o líder, que são aqueles que têm o controle do navio. Só que dentro do mesmo navio tem alguém que está segundo o propósito e segundo a ordenança de Deus, que é Paulo. E eu conjecturo aqui que talvez na mente humana de Paulo ele está se perguntando: mas Deus, eu estou debaixo da sua promessa, eu estou debaixo do seu propósito, eu estou debaixo do meu querer, porque eu quero estar lá, eu quero chegar em Roma. Por que o vento? Porque ela tem tempestade. Quem sabe Paulo ainda se lembra: certamente o Senhor fará o vento cessar. Certamente o Senhor vai fazer como fez no passado. A queda de vento, a queda de mar, vai haver bonança no meio do caminho, e vamos chegar até o outro lado em paz, em segurança. Mas eu aprendi pela palavra, irmãos, que nem sempre Deus vai aquietar o vento, a tempestade na tua vida para você passar por certos processos. Vai ter momentos que Deus sim vai chegar no meio do barco, no meio do cenário, e vai dizer: a queda de vento, a queda de mar, faz bonança, chega do outro lado. Mas tem momentos que Deus vai deixar você passar por certas tempestades, porque no meio da tempestade Deus ainda tem propósito. Entenda uma coisa: havia uma promessa, havia um querer, havia um propósito, mas também havia uma tempestade para passar. Paulo queria chegar a Roma, mas ali houve uma virada de roda, houve um aviso. Paulo avisou, mas aqueles que tinham domínio da situação disse: não vamos seguir a tua ordenança. Paulo acaba entrando junto na tempestade. E quando nós entramos em algumas tempestades, irmãos, nós acabamos passando por certos processos, por certas situações. E isso eu estou falando para aqueles que estão desobedecendo aquilo que Deus está falando. Presta bem atenção, porque Paulo não vai passar por nenhuma delas. Mas aqueles que desobedecem ao aviso, eles têm a tendência a errar, porque Paulo está debaixo da ordenança, debaixo da promessa e debaixo de uma segurança que a palavra de Deus garantiu, que era ir até Roma. Só que aqueles que estão em desobediência, eles vão passar por algumas situações, porque o texto diz o seguinte, verso 13, que eles continuam a forçar com as suas próprias mãos o seguir a viagem adiante. Eles vão parar no porto, esperar ali um tempo, só que o porto não era oportuno, porque não tinha estrutura. E aí, quando eles estão parados naquele lugar, eles vão olhar e vão dizer: olha, o vento parou, o vento cessou. Eu acho que Deus acalmou, eu acho que Deus está concordando. Às vezes até pensa: mudei o coração de Deus, mudei o querer de Deus, a minha oração atingiu o ponto, porque agora o vento está favorável para a viagem, o vento está favorável para esse negócio, o vento está favorável para essa aliança. E Deus nunca disse para você fazer essa aliança, e Deus nunca disse para você fazer essa amizade, mas está favorável essa amizade para mim. Essa amizade tem abrido portas, essa amizade tem abrido oportunidades, tudo está se encaminhando, nada está dando errado, Deus está concordando com isso. Irmãos, presta atenção, nem sempre o vento brando, o vento suave, uma brisa leve, é o querer de Deus, é Deus dizendo: eu estou concordando contigo.
Porque nem sempre aquilo que parece bom aos nossos olhos é o querer de Deus para a minha vida e para a tua. Presta bem atenção. Quando Deus coloca o homem e a mulher dentro do jardim do Éden, Ele dá uma ordenança: pode comer de todas as árvores desse lugar. Todas as árvores são suas. Só que a que está no meio do jardim, você não comerás, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que comer, certamente morrerás. Pelo que a palavra diz, o receio de Adão e Eva de comer, presbítero, é tanto no começo, que eles nem olham para a árvore, eles nem procuram chegar perto da árvore. Sabe por quê? Porque quando a serpente fala com a mulher e diz: olha, se você comer, você vai ser semelhante a Deus, vai conhecer o bem e do mal. A Bíblia fala que a mulher olhou para o fruto e disse: é bom aos olhos, é bom à vista. Aí eu entendo que eles nunca tinham olhado como era o fruto. Eles achavam que o fruto era feio, que o fruto era murcho, que era até mesmo tinha um cheiro horrível. Mas o pecado nunca foi feio, irmãos. A desobediência nunca foi aparentemente feia. A rebeldia nunca pareceu errada. Ela sempre teve uma aparência: estou fazendo certo, estou fazendo o melhor para mim, estou fazendo o melhor para minha família. Nem sempre aquilo que você está achando que é certo, irmãos, vai te levar para um lugar de vida, vai te levar para um lugar de coisa certa. Porque Adão e Eva foi pela vista e comeu do fruto e foi expulso do jardim. O vento ali parecia favorável, mas lá na frente tem tempestade. A amizade aqui parece boa, está abrindo porta, mas lá na frente tem laço. Parece que está dando tudo certo, a amizade está abrindo porta. Estamos fechando contratos, estamos fechando marketing, está tudo certo, mas lá na frente está desviando do caminho lá na frente, está se corrompendo aos poucos. O vento está abrindo, Deus está concordando, Deus não está concordando com nada. Ele só está dando tempo para você abrir a tua visão, abrir os teus olhos espirituais. Porque se você continuar seguindo por esse caminho, lá na frente tem laço, tem tempestade na tua vida. Nem sempre aquilo que é belo aos olhos, belo à vista, parece que está certo, parece que está dando tudo certo, vai fazer bem para a tua existência. Presta bem atenção. A palavra fala que o povo de Deus olha para Samuel e diz: Samuel, os teus filhos se corromperam, você está velho, não queremos mais a tua liderança, queremos um rei, mas não um rei comum, queremos um rei que seja belo, que saia à frente das nossas guerras, que tenha presença, assim como as demais nações, mas que se ponha na frente do campo de batalha. Samuel se dói. Só que Deus fala: olha, não rejeitou a ti, Samuel, rejeitou a mim. Vou dar o que eles querem. Vou dar um rei bonito, vou dar um rei alto, vou dar um rei forte. Só que vai ter consequência lá na frente. Samuel escolhe Saul. Saul era um homem de boa aparência, de boa estatura, acredito eu, de boa dialética, de boa oratória, falava tudo certinho, não errava a palavra, falava o que o povo queria ouvir. Quando montava no cavalo tinha imponência. Só que Saul não tinha a presença de Deus. Saul não vencia a guerra, quem vencia era Jonathan ou Davi. A presença, a aparência era de um bom rei, mas quem ia para frente do campo de batalha era Jonatas, que vencia, fazendo propósito com Deus, buscando a palavra, buscando a presença do Senhor. Era Davi que salmodiava lá com as ovelhas, mas descia no vale para derrotar gigantes. A aparência não é
é tudo. O que importa realmente é se Deus está no negócio ou não, é se Deus está na frente do campo de batalha ou não, se Deus está direcionando você e você vai. Mas se Deus disse não vai, fica onde você está. Se Deus disse não faça tal aliança, fica sem fazer. Porque à vista o vento era branco, à vista o vento estava suave, estava tudo perfeito. À tua vista, essa amizade que você tem te alavanca, te faz o bem, para você entender o que Deus está falando. O lugar que você anda com ela são só lugares renomados. Ela te paga coisas, te abre portas, mas na tua ausência trabalha contra a tua vida. Pelas tuas costas te ordena a tempestade, vento sobre você. Tem pessoas que estão envolvidas em amizades que a aparência é boa, tem dinheiro, tem posse, tem probabilidade de portas, te leva a lugares especiais, mas por detrás está te fazendo mal e você nem está vendo. Aí você se pergunta, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por tal coisa? Por que eu estou enfermo da forma que estou? Por que eu não consigo dormir? É porque você está fazendo uma aliança com quem não é para fazer. Está olhando só para a aparência, está olhando para o vento brando, mas Deus está dizendo, não olha para o vento calmo, olha para aquilo que eu já te disse, já te avisei, olha para a palavra que eu já te revelei. À vista, o vento era brando, estava conduzindo. Por que aquelas pessoas vão fazer? Vão olhar à vista, o vento está bom, vamos seguir viagem. Abre o barco. Entra todo mundo no barco, vamos embora. O vento parou, Deus concordou com a nossa viagem. Deus concordou, Deus não concordou com nada. Porque logo em seguida o vento vai se levantar novamente. Só que agora, diferente de antes, eles não vão ter resistência para suportar o vento. A palavra fala que o vento se levanta de uma tal maneira que o navio começa a ser arrastado para lá e para cá. E conforme eles são arrastados, a palavra fala que eles cedem à força do vento, eles perdem a resistência. Uma pessoa que ela se afasta de Deus, que ela se afasta das ordenanças de Deus, ela tende a se abater. Quando nós somos levados para certas alianças, para certos lugares, aonde situações, os ventos, a tempestade nos abatem, e por nós estar desrespeitando, estar contra a ordenança de Deus, a nossa alma começa a ficar abatida, a nossa alma começa a se deteriorar, porque toda vez que nós vamos contra a palavra, a nossa alma sofre, porque nós começamos a nos afastar de Deus, e por mais que nós nos afastamos de Deus, nós não conseguimos mais renovar as nossas forças, porque quem renova a tua força é o Senhor. Quem te trouxe aqui foi Ele. Quem trouxe você até o momento aqui foi Ele. Paulo diz, buscai a sua força no Senhor e revestidos de todo o seu poder. Se você está de pé, porque Deus te revestiu de tua força. Se você está trazendo os teus filhos para a igreja, porque Deus te deu força e capacidade para dar. Se a tua empresa está de pé, porque Deus te deu estratégia e força para estar de pé até os dias de hoje. Mas se você se afasta da ordenança, você não renova mais. A alma fica batida, como diz o salmista. O salmista diz, porque ele está batido a minha alma. Só que ele, o salmista, ainda tem um detalhe, ele diz, contudo esperarei no Senhor. Confiarei no Deus da minha salvação. Mas se você se afasta do que a palavra
tua alma se abate e você cai. A alma se abate e você não se renova mais. E sabe qual é o perigo de você se abater e não conseguir mais renovar em Deus? É que todas as vezes que eu e você nos abatemos, não buscamos o refúgio no Senhor. Todas as vezes que nós não fazemos como o salmista, que diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Todas as vezes que nós vamos contra a palavra, todas as vezes que o líder diz, não vai, vamos, todas as vezes que nós agimos com rebeldia e não conseguimos mais retornar ao caminho, retornar à posição que Deus diz para nós retornarmos, todas as vezes que nós fazemos aliança por aparência, nós nos abatemos pelo vento que sopra, e o vento do abatimento resulta em perda. Todas as vezes que nós nos afastamos do que Deus está dizendo, e estamos longe dele, nós não conseguimos renovar nossas forças. Deus está dizendo ao meu coração antes de hoje, que tem pessoas prestes a tomar certas decisões a qual Deus disse, não é para fazer. E Deus trouxe essa palavra para você se atentar do que está acontecendo. Porque o perigo é, muitas coisas podem se perder. E não estou falando de coisas materiais. No texto, o que eles perdem? Material. Eles perdem o trigo, eles perdem a cevada, eles perdem muitas coisas. Mas o cristão, quando ele está em rebeldia com aquilo que foi ordenado, ele começa a perder a vontade de orar, ele começa a perder a vontade de jejuar, ele começa a perder o foco da promessa de Deus, que é o céu. Quando nós, por rebeldia, optamos por seguir uma viagem que não era para nós, porque o líder avisou, o líder disse que não era, a palavra do Senhor disse, não vai. E diferente de Paulo, aquele povo, eles não tinham uma promessa com eles, porque eles estavam rebeldes. Além de serem ladrões, salteadores, desconhecedores da palavra, estavam em rebeldia. E eles começam a jogar os materiais fora, eles começam a perder, e aí está o perigo. Eu acredito que Paulo, vendo eles perderem tudo, Paulo começa a entrar em oração, porque ele já não tem mais resistência. Nós vemos que eles estão entregues ao vento, estão entregues àquilo que eles acharam que ia dar certo. Aqueles homens começam a se abater de uma tal maneira que ninguém mais come, ninguém mais bebe nada. Porque eu engano desta maneira, irmãos. À primeira vista é lindo, é belo, vai dar tudo certo, vamos seguir viagem, vamos fazer aliança. À vista, o pasto é verde, à vista de Ló, as campinas de Sodoma e Gomorra eram os melhores pastos. Mas nos campos de Sodoma e Gomorra teve guerra, teve destruição, teve fogo, teve enxofre, teve juízo de Deus. Ló achou que estava fazendo um bom negócio, quando Abraão disse, ó Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Ló vai olhar, olha, as campinas de Moabe, as campinas de Sodoma e Gomorra são muito belas, tem muitas águas, é plano, para lá é pedra, é montanhas, o terreno é relevo. Vou escolher as campinas, vou ficar perto
de Sodoma e Gomorra, e eu tenho certeza que foi crescendo. Muitas vezes, por negligência espiritual, pessoas têm ido em busca daquilo que é visivelmente palpável, daquilo que a gente pode ver, daquilo que estamos vendo com os olhos físicos, e dizemos: é belo, é pleno, tem pasto, tem água, tem providência, deve ter Deus também. Mas a palavra já nos ensina: não vai pela vista humana. Deus não vê como o homem vê. É muito melhor você estar sob a direção de Deus do que pela tua ótica. É muito melhor você consultar o que Deus está querendo que você faça e ir para onde você tem que ir, do que você ficar olhando para os ventos bons. Entenda uma coisa: nem sempre Deus vai falar para o vento cessar. Ainda mais quando é você que entra na tempestade. Ainda mais quando é você que decide entrar nesse barco. Paulo estava debaixo de promessa, porque era obediente. Mas os desobedientes não estavam. E aqueles homens começam então a se desesperar. Eu acredito que eles começam a se lembrar das palavras de Paulo, dizendo: olha, não vamos seguir não, que vai ter perda. E a hora que eles veem tudo aquilo se perdendo, tudo aquilo sendo jogado fora, porque as coisas começam aos poucos, o vento começa a piorar aos poucos, porque no começo tudo bom, tudo está dando certo, as portas estão abrindo, tudo está acontecendo uma beleza. Só que aí começa uma caixa jogada aqui, uma perca ali, um culto faltando ali, uma oração a menos aqui. E aí vai perdendo. É quando você para analisar: estou longe de Deus, não consigo renovar as minhas forças, não tenho força para renovar mais, não consigo andar mais. Quando você menos espera, hoje você faltou porque tinha muito trabalho, amanhã porque você estava cansado, depois porque você não queria realmente ir. Hoje eu estou estressado, não vou no culto não. Hoje eu estou trabalhando demais, não vou no culto não. Não vou orar hoje não, estou cansado, vou dormir. Vou acordar, estou com pressa, estou atrasado. Quando você menos espera, você está olhando para o pecado e está dizendo: será que eu vou? Será que eu não vou? Quando você menos espera, você está dentro do pecado, você está dizendo: não tenho força para voltar mais, não tenho força para renovar mais, não consigo ir no culto mais. Irmãos, nem tudo que parece ser bom é bom. Nem todo emprego que você acha está tudo bem, está tudo certo, mas está te afastando de Deus, está impedindo você de orar. Aí talvez você se pergunte: não, estou orando ainda, mas está orando como antes, está se entregando como antes. Como que está a tua vida? Como que está o teu ministério? Como que está a tua comunhão? Como que está o teu relacionamento com Deus? Quem está em primeiro lugar na tua vida? Aqueles homens começam a olhar para tudo isso e dizem: perdemos tudo, o barco está entregue, não tem mais o que fazer, vamos todos morrer assim. Só que a palavra do Senhor é bem justa e bem certa quando diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Vou repetir porque você não entendeu. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque Paulo começa a orar, porque Paulo tinha certeza que ele tinha uma promessa. E a promessa é: você vai chegar em Roma. E Deus confirma a promessa de Paulo. O verso número 23, que a palavra fala que Paulo estava orando e o anjo de Deus aparece.
judeus que a qual Paulo servia. E a mensagem é: Paulo, não temas, o que importa é que seja apresentado a César. A promessa continua de pé. Está soprando o vento, a tempestade está passando dentro da tua casa, e você está se perguntando o que está acontecendo. Porque estou passando por isso, hein, Paulo? A promessa ainda está de pé. Vai se apresentar diante do rei, não vai ver perda. O rei ainda te verá face a face, Paulo. Porque Paulo começa a temer, não somente pelos homens, mas por ele. Porque o temor era: vou perder a oportunidade de ver o rei face a face. E Deus está dizendo: não, Paulo, ainda se apresentará diante do rei, ainda verá o rei dos reis, Senhor dos senhores, Paulo. Não é agora que vai perder essa oportunidade, porque a promessa não foi anulada. Paulo se apresentará e se verá diante do rei. Só que a oração é: e esses que estão comigo, Senhor? E esses que caminham no mesmo lado que eu estou? E esses que estão lado a lado comigo, que desobedeceram, que se afastaram, que negaram a tua palavra? Porque eu creio que Paulo tinha certeza, presbítero e pastor, que ele chegaria a Roma. Ele tinha certeza que chegaria até o rei. Ele tinha certeza da promessa que ele tinha vida com Deus, ele tinha comunhão com Deus suficiente para saber: eu vou chegar, eu vou ser salvo. Mas e esses que estão me acompanhando? E esses ladrões? E esses mentirosos? E esses adultos? E esses pecadores que ainda nem conhecem ao Senhor? O que será deles? O que será deles, Senhor? A resposta de Deus para a vida de Paulo é: Paulo tem bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá. Nenhuma vida vai se perder. Vai chegar todos com você. Todos vão estar contigo, Paulo. O que está no teu barco eu entreguei para você, Paulo. Está nas tuas mãos, Paulo. Sabe, a preocupação da noite de hoje é essa: eles não vão se perder, Paulo, porque eu vi a tua oração, Paulo. Porque a tua preocupação é: vou chegar até o rei e vou apresentar o que é o Senhor. E esses que estão comigo vão se perder. Deus está dizendo: não, Paulo, esses que estão contigo vão chegar até Roma, vão chegar até a cidade, vão se apresentar diante do imperador também, Paulo. A promessa é para ti, mas também é para os que estão contigo. Porque Deus está dizendo para alguém na noite de hoje que a preocupação era: você tem a certeza que vai chegar, tem a certeza que vai se apresentar, e diz: eu quero chegar logo, eu quero me apresentar diante do rei logo, eu quero ver o rei face a face. Mas esses que estão comigo vão se perder. Deus está dizendo: não, Paulo, não vai se perder, não vão ser jogados ao mar, não vão descer a sepultura sem antes que chegue a Roma. Mas espera aí, Paulo, porque ainda não é a hora. Tem malta para você chegar. Porque o Paulo achou: vou chegar até o rei, vou me apresentar na glória. Deus está dizendo para alguém aqui: achou que ia chegar até o rei antes da hora, achou que ia se apresentar diante do imperador antes da hora, achou que ia se apresentar antes da hora diante da glória. Deus está dizendo: não, porque eu tenho promessa contigo, homem, eu tenho promessa contigo, mulher. Tenho uma malta para você pregar, tenho um enfermo para você curar, e desse enfermo haverá uma igreja, haverá almas. Tem alguém que ainda precisa receber a tua oração. Porque a certeza era: vou me apresentar ao rei logo, porque a tempestade está soprando, porque a tempestade está forte demais. O barco está balançando para a esquerda, está balançando para a direita, mas
você dizendo: eu vou chegar até o rei, mas e esses? A preocupação de Paulo não era nem com ele. Mas a preocupação era: e os bandidos, e os pecadores, e os que estão comigo? E Deus está dizendo: eu estou entregando nas tuas mãos. Eu vou entregando nas tuas mãos ele. Mas não se apresse. Antes de ver o rei, tem um propósito ainda contigo. Antes de ver o rei, tem uma terra para você pisar. Tem uma promessa de uma terra para você pisar. Ei, Paulo, os rebeldes não vão impedir o trajeto, porque é um destino você se apresentar diante do rei. Mas antes disso, tem Malta para pregar, tem povo para você ganhar, tem almas para se render, porque Deus fala comigo através dessa palavra que Paulo queria já chegar em Roma já. Ele não queria cortar caminho não, nem queria esperar muito. Ele achava que a tempestade ia acontecer, e de uma forma ou de outra ele chegaria em Roma. Paulo tinha, guarda bem isso, Paulo tinha certeza: vou chegar em Roma, vou ver o imperador, vou ver César, vou ver o rei, porque é uma promessa de Deus na minha vida. Estou em comunhão, não estou em rebeldia, estou na dispensação do Senhor, não estou em pecado. Eu vou ver o rei, vento soprando ou não, balançando ou não, prova da esquerda ou da direita, não importa, vou chegar até o rei, pronto, acabou. Só que pelo que eu entendo, a oração dele é esse: vão se perder? E Deus fala: não importa que você chegue até uma ilha, até uma terra ainda, porque antes de você ver um rei, ainda tem um povo para ganhar. Só que aquele povo, irmãos, que desobedeceram, aqueles povos que desprezou a direção, teve perigo. O navio se quebrou, o navio se despedaçou. Não morreram, mas passaram pelo naufrágio, passaram pela pomba. Paulo chegou até Malta, os prisioneiros também, mas teve perca para quem desobedece. Dentro do navio, 2 povos. O povo que estava com Paulo obedecia, estava debaixo do propósito, mas tinha alguém que estava desobedecendo, tinha alguém que estava se rebelando contra a palavra, tinha alguém que estava desobedecendo ao líder, porque pensava: o que esse líder entende? O que Paulo sabe? Achando que Paulo não conhecia nada, irmãos. Só que mal sabia eles que Paulo sabia, não era por experiência, mas era pela intimidade que ele tinha com Deus. Irmãos, porque quem tem intimidade com Deus não precisa passar para saber o que vai acontecer. Deus revela, Deus fala o que está acontecendo, Deus fala o que vai acontecer lá na frente, e Deus te alertava: vai ter queda, vai ter prejuízo, não faz. Irmãos, Deus está alertando para alguém aqui na noite de hoje. Deus está falando com Paulo, mas também está falando com quem quer se rebelar contra a palavra.
muita coisa. Pela oração de Paulo vai se salvar, mas vai ter muita perca. Não vale a pena perder, mas vale a pena obedecer. A palavra é clara em dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Não vai pela aparência. Você chegou aqui dizendo: eu estou olhando para a aparência, eu vou seguir viagem, eu vou seguir esse destino. Mas Deus está dizendo: abra os seus olhos, porque engano. O recado para quem está questionando: o vento parece bom e favorável, mas não é. Não é o tempo, não é a hora, diz o Senhor, para você que veio buscar a resposta. Mas para Paulo, fica tranquilo, Paulo, vai se apresentar o rei. Mas antes de você chegar lá, ainda tem um povo, ainda tem alguém que você precisa orar, ainda tem alguém que você precisa encontrar. Se você crê nesta mensagem, se você crê nesta palavra, glorifica a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.